Então nessa aula a gente vai continuar agora, tá? Onde a gente tinha parado na aula passada. Essa aqui já é a terceira aula que a gente faz ali sobre o exercício ali de proteção de sistemas elétricos em alta tensão, tá? Na aula passada a gente tinha parado ali na parte da função 51 e 50 de fase, tá? Para proteção ali contra corrente de sobrecarga e curto-circuito bifásico e trifásico, e agora a gente vai para a função 50 e 51 de neutro, tá? Então, continuando com a função 51 aqui, né, que é temporizada agora para o neutro, começando pelo relé 1 aqui, esses aqui são os critérios aqui que eu vou estar utilizando aqui para fazer determinar o valor aqui da corrente mínima de atuação da função 51 do relé de neutro, tá? Então, essa é a corrente elétrica aqui. Esse valor aqui, tá, de Imin, essa corrente mínima de atuação aqui, eu estou dizendo que ela vai ter que ser maior do que esse fator aqui, que é a corrente nominal do alimentador, onde vai estar o relé, vezes um fator de desequilíbrio dividido pelo RTC, né, para ter corrente do secundário do TC. Então, se o meu sistema trifásico, né, eu vou considerar que é um sistema trifásico com neutro aterrado, né, se ele for equilibrado, a gente sabe que não vai ter nenhuma corrente retornando pelo neutro, né, se a carga for equilibrada. E geralmente nos sistemas ali de subtransmissão, transmissão, média, alta tensão ali, a gente sabe que normalmente ali os circuitos trifásicos eles são equilibrados, tá? Ou tem um bom nível de equilíbrio. Mas não quer dizer que eles sejam equilibrados o tempo todo, né? Eventualmente pode acontecer ali, e acontece mesmo, de ter algum desequilíbrio, tá? Nos circuitos ali, e aí eu vou ter uma certa corrente elétrica ali retornando pelo neutro quando tiver esse desequilíbrio. Então, eu não quero que o meu relé aqui ele atue, né, quando ocorrer essa situação de desequilíbrio, porque isso é uma coisa normal, né? Agora, eu quero que ele atue se a corrente elétrica ela for uma corrente de curto monofásico, porque a corrente de curto monofásico ela retorna pelo neutro, né? E normalmente ela vai ter um valor muito maior do que o fator a corrente de desequilíbrio que eu estou considerando aqui. Então a corrente mínima de atuação ela vai ter que ser maior que isso daqui, tá? Esse FD aqui, o fator de desequilíbrio, eu vou considerar ele 0,1, ou seja, eu vou estar tolerando que até 10% da corrente nominal ali do alimentador ela pode estar retornando pelo neutro, né, em desequilíbrio. E vou dizer aqui então que ela tem que ser menor que a corrente de curto monofásico para justamente detectar esse defeito aqui, né, e atuar quando ocorrer então uma corrente de curto monofásica que retorne pelo neutro, né? Isso, aliás, ela sempre, né, vai retornar pelo neutro porque é monofásico, né? Quando uma fase cai na terra, no solo, a corrente elétrica ela retorna pela terra até o neutro do equipamento, né, do transformador, do motor, enfim. E no final do trecho aqui, tá? Porque no final do trecho, se eu estou dimensionando para o relé 1, o final do trecho dele é o começo do próximo relé, né? Que seria o relé 2, seria a barra B, né? Então, se eu garantir que a minha corrente ela vai proteger até o final do trecho, né? O final do trecho a corrente de curto vai diminuindo. Se a gente voltar aqui, esse aqui é o relé 1, esse aqui é o final do trecho do relé 1, que é onde começa o próximo dispositivo de proteção, né? No caso o relé 2. Se eu garantir que a minha corrente tem que ser menor, de atuação tem que ser menor do que a corrente monofásica no final do trecho, o final do trecho é 1,76 kA. O começo do trecho é 2,2. Então, se eu garantir que ele atue para esse valor aqui, caso ocorra um curto no início do trecho, a corrente vai ser maior ainda. Então, ela vai com certeza sempre ser detectada, tá? Então, é importante ter em mente isso daí. Depois, quando a gente fizer para o relé 2, o final do trecho do relé 2 vai ser o começo ali do próximo dispositivo, que seria o R3, e a corrente que eu vou utilizar é essa daqui. E quando for para o R3, o final do trecho dele é essa corrente aqui de 820, tá? Então, se vocês perceberem, a corrente de curto ela vai diminuindo aqui do começo do alimentador até o final do alimentador pela questão do acúmulo de impedância, né? Então, substituindo os valores aqui, 589, que é a corrente lá no trecho do relé 1, vezes 0,1 dividido por 120, que é o RTC do relé 1, né? E aqui menor que 1760, que é a corrente de curto ali na barra B, eu vou ter então essa faixa de valores aqui para minha corrente mínima de atuação. Como a intenção aqui é, assim como era lá na função 51 de fase, né, eu já estou tolerando aqui um desequilíbrio aqui, então eu tenho que escolher minha corrente mínima de atuação aqui bem próximo desse valor aqui, tá? Porque eu só quero tolerar, como eu falei, 10% aqui de desequilíbrio. Se eu escolho ela mais próxima desse valor aqui, então eu vou estar tolerando um desequilíbrio muito grande, né? E justamente eu não quero isso, eu quero que isso aqui seja
percebido pelo relé como uma corrente de curto, então ele tem que atuar num tempo muito pequeno aqui, né? Se uma corrente próxima dessa ordem de grandeza aqui estiver passando no secundário. Então eu vou escolher aí mínima de atuação próximo desse valor aqui, né? Peguei 0,5 amperes, poderia ter sido o próprio 0,49, tá? Não teria problema. Para o relé 2 agora, a mesma coisa, tá? Corrente no final do trecho para o relé 2 agora é a barra C, que nem a gente tinha visto lá em cima. A corrente nominal ali do relé 2 é 451, a RTC do relé 2 é 100. Cheguei nesse valor aqui, escolhi o mais próximo aqui inteiro, 0,5, tá? Nesse valor aqui. Para o relé 3 é a mesma coisa, tá? Onde ele está lá, alocado a corrente nominal é 125, o RTC do relé 3 é 80. Logo eu vou escolher aqui a corrente bem próxima aqui, 0,2. Agora a gente tem a função 50N, tá? A função instantânea, agora para o relé de neutro. Começando com o relé R1 aqui, o que ele me diz, tá? Que a corrente de atuação instantânea ela tem que ser maior ou igual que o curto-circuito monofásico em até 80% do final do trecho do relé em questão, tá? Então até 80% do final do trecho do relé R1, dividido pela RTC1. Então, se a gente pegar aqui, tá, olhar o relé R1 aqui, 80% seria mais ou menos até esse ponto aqui, né? 100% seria a barra 2, que é onde começa o próximo dispositivo de proteção. 80% seria mais ou menos nesse ponto aqui. Eu já dei a explicação do porquê que a gente faz isso na aula passada. Se tu não assistiu a aula passada ainda, seria bom que assistisse. Mas basicamente, tá, como eu falei, se vocês notarem a corrente de curto-circuito, qualquer uma delas, monofásico, bifásico ou trifásico, ela vai diminuindo na medida que a gente vai se afastando, né? Ela vai diminuindo aqui da esquerda para a direita. Então, por que eu pego 80%? Aqui, a 80% a corrente de curto monofásica, ela vai ser um pouco maior que esse valor aqui, e a gente vai calcular. O ideal é tu ter um software ali que te calcule a corrente de curto em cada ponto, mas como a intenção aqui não é cálculo de corrente de curto-circuito, eu já vou utilizar um método empírico lá para chegar num valor aqui da corrente de curto nesse ponto aqui, assim como eu fiz a aula passada. Então ela vai ser provavelmente um valor um pouquinho maior que 1.7, vai dar aí na casa de 1.8, 1.9, tá? Porque como eu falei, na medida que eu vou me deslocando aqui para a esquerda, os níveis de corrente de curto-circuito vão aumentando, né? E se eu deixasse simplesmente a função 50N sensível à corrente de 100% no final do trecho, que seria essa daqui, poderia acontecer o seguinte, né? Se ocorre um defeito de um curto monofásico aqui imediatamente depois do relé R2, né? Aqui imediatamente depois do R2 eu teria também esse valor aqui, né, de nível de curto-circuito, que é 1.76. Então eu poderia estar sensibilizando sem querer aqui esse relé aqui, que não deveria atuar quando o defeito é depois do R2, né? Quando o defeito é nesse ponto aqui, quem tem que atuar preferencialmente, primeiramente, é o R2, né, e não o R1. Então, para não acontecer isso daí, eu vou deixar o meu relé R1, a função 50N, sensível a uma corrente ligeiramente superior aqui, a esse valor aqui, tá? Que vai ser, então, até 80% do alimentador e a gente vai calcular lá. A mesma coisa para R2, 80% do trecho do R2 aqui vai ser mais ou menos esse ponto aqui. A corrente vai dar um pouquinho maior que 1.26, tá? Nesse ponto aqui. E a mesma coisa para R3. Então, pegando ali a diferença entre os dois curtos monofásicos na barra A e na barra B, né? Como a gente está falando do R1, ele está entre a barra A e a B. Então 2,2 na barra A, menos 1,76 na barra B, vezes 1 menos os 80%, e somo isso com a corrente de curto da barra B. Como eu falei, vai me dar uma corrente ligeiramente superior a esse valor aqui, 1.848, tá? Então a minha I de atuação instantânea da função 50N, tá? Para o relé de neutro vai ser 1848 dividido pelo RTC do relé R1, né? Do TC R1, do TC que está conectado ao R1, aliás, vai me dar maior que 15,4, tá? Tenho que escolher novamente, assim como eu falei na aula passada, um valor aqui bem próximo desse daqui, se possível o próprio 15,4 pode ser escolhido, tá? Para o relé R2 agora, a mesma história, tá? Pego o relé 2, ele está entre as barras B e C, então esses dois níveis de curto-circuito aqui, eles são os dois monofásicos entre a barra B e C. 1 menos 0,8, tá? Mais 1.26, vai me dar esse valor aqui, ligeiramente superior aqui a esse valor aqui. Então, dividindo pelo RTC do TC2, vai me dar 3,60, posso escolher esse valor aqui como I de atuação instantânea, tá? Aí aqui o mesmo processo para o relé 3, vocês vão chegar aqui 908 por 80, né, que é o RTC3.
I maior ou igual a 11,35, tá? Posso escolher novamente esse valor aqui, né, ou o mais próximo possível dele para ser o I de atuação instantânea da função 50n do relé R3. Aqui agora então eu fiz um esboço aqui no Paint, tá, rápido. Na próxima aula a gente vai plotar essas curvas aqui no MATLAB, no Excel. Isso aqui é um esboço rápido que eu fiz no Paint aqui para vocês verem como que tem que ficar a coordenação. O nome dessa curva aqui é coordenograma. A gente vai ter o coordenograma das fases e o coordenograma do neutro. Aqui eu estou mostrando só das fases, porque o do neutro é exatamente a mesma ideia, tá? Mas essas correntes aqui a gente calculou na aula passada, na aula 2. Então, olha que interessante isso daqui. O coordenograma ele mostra a seletividade entre os dispositivos de proteção. Então o R3 aqui, sempre que ocorrer uma falta aqui, o R3 é o que atua primeiro, depois o R2, depois o R1, né? Porque se ocorrer uma falta aqui, por exemplo, aqui, depois do R3, quem tem que atuar primeiro é o R3, tá? Então por isso que ele está mais embaixo na curva de tempo lá, porque ele é o que tem que atuar primeiro se um defeito ocorrer aqui depois do R3. Se o defeito ocorrer aqui, tá, depois do R2, o R3 não vai sentir, não vai sensibilizar ele. Mas aí a gente vai ficar entre o R1 e o R2. Quem tem que atuar primeiro? O R2, porque ele é a curva que está no meio do gráfico lá do coordenograma. E se acontecer um defeito aqui, tá, depois do R1, esses dois aqui não vão sentir, então eles não vão ser sensibilizados. O único que vai ser sensibilizado vai ser o R1. Só que aí não vai ter nenhuma proteção de retaguarda, né? Porque acima do R1 eu não tenho nenhum outro relé. Então é bem isso que ele está me mostrando aqui, tá? É a questão da seletividade. Se uma corrente elétrica aconteceu ali de defeito depois do R3, essa corrente aqui, ela vai, o que tem o menor tempo de atuação vai ser o R3. Depois, se ele não atuar, a proteção de retaguarda vai ser o R2. E se o R2 não atuar, por último vai ser o R1. E na próxima aula a gente vai calcular justamente os tempos de atuação da curva ali para que essa curva, essas três curvas dos relés, elas fiquem exatamente desse jeito aqui, tá? Para que ocorra de fato a coordenação. Outra coisa que também não está mostrado aqui, mas aqui tem a curva do relé, que é o elemento protetor, e deveria ter também aqui, eu não coloquei porque eu não tenho nenhuma curva aqui real, tá, de condutor, mas a curva do elemento protegido, que seria o condutor. O objetivo dos relés ali é estar atuando ali, né, contra correntes de sobrecarga e curto-circuito de modo a proteger o condutor. Então a curva, tá, de tempo por corrente do condutor, ela vai me dar, ela é uma curva também aqui, eixo YT, eixo X aqui é corrente. Ela vai me dizer ali, para cada valor de corrente elétrica, quanto tempo aquele condutor aguenta. Então, se a curva do condutor tivesse traçada aqui, ela teria que estar sempre acima da curva do relé, tá? Se a curva do relé está aqui, a curva do condutor teria que estar mais ou menos nessa posição aqui, para que o relé sempre atue antes ali do valor de tempo limite que o condutor aguenta para sua respectiva corrente elétrica. Então isso daqui é mais uma coisa bem importante, tá? Nas curvas de proteção. A gente teria que ter a priori a curva de tempo por corrente do cabo, e depois dessa curva ali a gente faz o projeto das curvas dos relés ali, garantindo que elas sempre fiquem abaixo ali da curva de tempo do condutor. Então aqui todos os valores que a gente calculou, tá, na aula passada. Corrente de atuação instantânea dos relés, 2,5, 6 e 7. Esse cara aqui, ó, essa diferença que vocês têm aqui no começo da função 50f, ela se dá em função daquele critério dos 80% lá que a gente viu, né? Como a gente está falando aqui do coordenograma de fases, né, que nem a gente viu na aula passada, a corrente de atuação ela tinha, da função 50n, ela tinha que ser maior ou igual a corrente de até 80% ali do trecho protegido pelo relé. Então esses 80% é o que vai causar essa diferença aqui que vocês estão vendo aqui, né, no tempo de atuação, e garante que o relé que tem que atuar primeiro, ele atue primeiro, e não o relé de retaguarda, né. Então, por exemplo, o R3, né, um defeito que ocorre depois do R3, ele tem que atuar primeiro. Quem seria o relé de retaguarda do R3? Seria o R2, né, que é o segundo na linha de sucessão. E o relé de retaguarda do R2, caso ele não atue, é o R1. Bom, então na próxima aula a gente continua com a parte ali dos cálculos ali e plotagem da expressão da curva. A gente vai ver em MATLAB e em Excel. Então até a próxima aula. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, valeu!